Boa noite, gente. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Seja qual for o horário que você estiver vendo, que a paz de Jesus chegue até vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, já chega aí curtindo, por favor, porque vocês não têm ideia do trabalho que a gente teve para conseguir chegar aqui. Não, olha só, independente do trabalho que a gente, das dificuldades que a gente atravessa para estar aqui, é muito importante. É muito Sim, importante o sim, que a gente tem a dizer, o que a gente tem a estudar, o que a gente tem a percorrer. E hoje é ótimo, tem tudo a ver com o que a gente está passando, com o nosso momento. sim, Mas antes disso, vamos lá, vamos pedir as doações, vamos pedir os likes, sim. né? Like também é uma doação, você está doando o seu tempo, a sua atenção, a sua disposição. E like é grátis, viu? É, você está tendo boa vontade para conosco. Sim, Obrigada, viu? sim. Muito E é, obrigada. e é uma forma maravilhosa de nos ajudar a divulgar a doutrina, né? Então, esse é um dos objetivos. Por isso que a gente pede também. Porque não é simplesmente o like pelo like, não é só a curtida. É porque quando você faz isso, possibilita que o nosso canal possa crescer e principalmente que essa mensagem que você vai ouvir agora possa chegar a outras pessoas também. E além disso, muitas vezes a gente não sabe como pode ajudar. E essa é uma forma maravilhosa de ajudar tanto a nossa casa, tanto esse canal aqui, esse cantinho virtual, quanto a nossa mensagem, nosso pedido de ajuda para aqueles que têm bem menos do que a gente, que precisam dessa ajuda, né, Márcia? Isso aí. Então, por favor, compartilhe com aquele que você acha que convide-o a assistir a nossa evangelioterapia. Né? A Sim. gente não, pelo amor de Deus, a gente não está pedindo para ninguém ser espírita. Se for também não tem problema, né? Se for, é ótimo, mas se não for, pode compartilhar, porque no início, lá no início, Sim. Kardec participava das reuniões de Kardec, pessoas que eram muçulmanas, mas tinham ligação com o espírito, Sim. queriam estudar. Eram católicas, aliás, a maioria dos espíritos que entraram, que participaram da codificação, eram católicos. Eram santos católicos, sim. Pois é. Não é? Uhum. Então, não interessa, a pessoa não é. Mas, de repente, eu tenho várias pessoas amigas, né, que são de outras religiões e assiste e ainda comentam aqui aqui na nossa live. Sim, no nosso chat ao Então, vivo, nos comentários também. Uhum, muito obrigada, viu? muito bom. E, além disso, também vale dizer que Kardec nunca quis, de início, pelo menos, não colocou o espiritismo como uma religião. Isso foi algo que aconteceu naturalmente, principalmente no nosso país. Mas Kardec sempre deixou claro que o espiritismo vinha falando de coisas comuns a todas as religiões. Então seria como um desdobramento natural das religiões, não uma religião fechada em si. Por isso que essa mensagem pode ser passada para outras pessoas, para outras religiões, sem problema nenhum, né? É. E o que temos de recado já chega vendo aí no cantinho da tela, do lado direito de quem vê, do nosso lado esquerdo. Aí no cantinho tem o nosso QR Code do PicPay, que é uma das formas que você pode ajudar a nossa casa a continuar a seguir em frente e garantir que ela possa voltar e continuar funcionando quando tudo isso passar, quando estivermos de portas abertas fisicamente também.
Ajuda a gente a fazer a manutenção na casa, gente. É porque tem um irmãozinho menor. Chamado Ele é gato? menor, quando a gente chama de menor, ele não é menor porque é desqualificado. Não. É na evolução. É. Né? É um irmão que necessita de cuidado. É um gatinho que ele passeia ali pelas nossas. Pelas nossas dependências. E ele acaba estragando o nosso teto, entendeu? O nosso teto é aquele acústico e tal, e eu não aguento o pezinho dele. E ele acaba por ficar preso, e o nosso irmão Serginho baseado nos vizinhos, que avisa que ele está preso lá dentro, tem que ir lá tirar. Aí, quando Obrigado, chega lá, Serginho. ele fez só um estraguinho no teto, só isso. Então, a gente nem pode culpar ele, é sinal que temos que dar atenção. Então, quem Mas puder ajudar. já é mais uma coisa para a gente cuidar na nossa volta, né? Então, por isso que a gente precisa dessa ajuda também. Tanto no QR Code, quanto na nossa chave Pix, que é o e-mail da nossa casa, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. A gente agradece muito e qualquer valor. Isso. E lembrando que parte desse valor, além de ser para manutenção da nossa casa, também vai para complementar as cestas, Sim, né? é verdade. De arrecadação dessa campanha maravilhosa que é encabeçada tanto pelo nosso Serginho, resgatador de gatos perdidos. O gatinho vai lá tomar um passezinho, né? Vai lá pegar uma vibe. Porque a atividade espiritual continua lá, né? Então, ele está ali para pegar essas energias também. Ele vai lá ver qual é, né? Então, já Serginho e Marisa, que são os responsáveis por essa campanha. Se você for aqui do Rio de Janeiro e quiser doar de alguma forma, entre em contato com a gente através das nossas mensagens diretas ou através do nosso e-mail, que é o mesmo da chave Pix, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. E a gente vai retornar e ver direitinho, combinar a melhor forma de fazer esse casamento de intenções, né, de quem doa e de quem repassa para quem precisa. É isso aí, adorei o casamento de intenções. Me sopraram no ouvido agora. Mas, além disso também, a gente tem na nossa página, que é uniãoespíritaramatiz.org. Lá você acha o formulário para cura por irradiação, que está acontecendo um tratamento online. Online para gente, né? Que você coloca lá online o nome, mas o tratamento é espiritual. Então, confia nesse trabalho, coloca lá o nome completo, o endereço completo da pessoa que precisa passar por esse tratamento, confia na espiritualidade e vai realizando o trabalho em paralelo aqui também, para que tudo corra da melhor forma possível. Né? Certo. Certo? Só isso então, tudo. Vamos para o nosso tema de hoje. Reunião de número 12. Sim. Sede, evolução e perfeição. E a máxima de hoje é... Vamos para a máxima? Por favor, Rodrigo, coloca aí, porque a gente preparou um slidezinho para relembrar a máxima. Muito bom. Então, para quem está ouvindo e não consegue ver, temos aí um raminho de flores de cerejeira, que, por sinal, já representam uma baita perfeição, né? Muito linda. Uhum. Vamos para a máxima, então. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateuzinho pegou isso aí, né? Jogou essa bomba no nosso colo. Sermão da montanha, não dá nem para fugir. Mateus, jogou essa bomba no nosso colo. Pois é. O que podemos falar a respeito disso? Primeiro que, nossa, será que Jesus não estava pegando pesado demais nessa intenção, não, de querer que a gente seja perfeito? Poxa vida, né?
Querer que a gente seja perfeito, logo ele, que era a criatura mais perfeita, que pisou né? nesse planeta. Na verdade, é o que eu acho, que o Cristo nos oferece um propósito e um objetivo. Sim. Por que eu vivo? Por que eu estou nessa vida? Ué, ele dá um norte, ele dá um rumo a ser seguido, um porto a ser atingido. Uhum. Né? Tem alguns psicólogos, alguns terapeutas que eles falam, coloca uma meta a ser seguida, mas uma meta que seja não seja uma utopia, mas algo a alcançar. Sim, Mas ser sim. perfeito a gente não vai conseguir. A verdade é que as religiões, durante séculos e séculos, sempre incentivaram as pessoas a fazerem parte do movimento religioso. Uhum. Aí você vem para a igreja, assim era, né? Sim. Você vem para a igreja e depois que você se torna membro, acabou. Como se o objetivo do evangelho fosse tornar todas as pessoas cristãs. Sim. E assim, cristão de nome, né? Por frequentar a religião, não necessariamente por ter atitudes cristãs, porque uma coisa é bem diferente da outra. Diferente da outra. E o objetivo de Jesus, e isso está dito por ele mesmo, é conduzir as criaturas a Deus, mas não por uma religião. Sim. Então, a religião ela te dá alguns códigos de conduta. Sim. A Né? religião serve ali para poder balizar o caminho, mas no sentido de ajudar a caminhar, né? A verdade é que ninguém se aproxima do Criador se não purificar a sua alma e se não aperfeiçoar a sua inteligência. É amor e sabedoria andando juntos. As duas asas do nosso anjo futuro que Isso, seremos, né? potência, né? Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquele item, né? Sedes perfeito, o homem de bem. Sim, sim. Né? Temos também, Rodrigo, se quiser voltar para a gente para poder para a gente mostrar um livrinho de indicação, aqui, capítulo 13 de um livro de Ramatiz, aqui nossa casa, né? Mentor de nossa casa, vamos ver o que ele fala a respeito. Capítulo 13, o nome do capítulo é justamente Sede Perfeitos, e faz referência ao capítulo 5, versículo 48 de Mateus. Vocês estão preparados? Que Ramatiz é tipo Emmanuel, tá? O Ramatiz não passa mão na cabeça, não, ele dá umas chamadas. Esse livrinho aqui, o Evangelho à Luz do Cosmo, maravilhoso, muito, muito bom mesmo, porque ele busca justamente mostrar o que Jesus quis dizer de um jeito bem prático, porque Ramatiz é bem prático, ele não tem muita análise, né? E aí, ele fala aqui, já de cara, primeira pergunta do capítulo 13. Qual é a relação científica entre as leis do cosmo e o conceito de Jesus, quando assim diz, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial? Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 48. E aí Ramatiz dá uma resposta um pouquinho grande, vou tirar uns trechinhos dela. Sob tal conceito, Jesus convoca o homem terrícola para desenvolver e adquirir conscientemente as qualidades que são permanentes em Deus. Então, ele já deixa bem claro aí, como a Márcia falou, que o nosso objetivo, que Jesus quis dizer, é mostrar a rota que a gente precisa seguir. E aí depois ele fala assim, que paralelo a gente pode fazer entre lá e cá, né? Assim como um corpo sadio deve funcionar absolutamente integrado às leis de fisiologia e anatomia, o espírito perfeito reflete em si o ritmo harmonioso das leis que equilibram o próprio cosmo. Então, o que funciona aqui, funciona lá,
e vice-versa, tudo do micro para o macro, né? E temos aí também um casamento de intenções. Isso. Há, portanto, uma perfeita relação entre as leis do cosmo e o conceito evangélico de sede perfeitos, e, consequentemente, todos os filhos de Deus também hão de procurar ser perfeitos, quando ajustarem-se integralmente aos princípios menores que se derivam da lei maior. A concepção moral de perfeição é uma decorrência natural da dinâmica aperfeiçoadora da lei divina, ou seja, da parte ao todo. Então, a gente não tem como ser perfeito ainda, mas justamente nesse movimento de buscar ser sempre perfeito, ou seja, buscar se aperfeiçoar, a gente vai cada vez mais subindo nessa escala, né? Sim. Não falou até que ele pegou leve. A Ramatiz pegou Pegou muito leve. leve, né? Ele, Pegou. gostei também, porque ele deixou Foi bonzinho. bem Falou nítido aí o que a exatamente. gente precisa fazer. Isso aí, viu? Que bom. Vamos aos slides? O que que você... Vamos lá. Hoje a gente vai usar o segundo e o terceiro slide das nossas reuniões da cromoterapia, como costuma acontecer lá na nossa casa, porque o primeiro a gente já usou da vez passada, então fica aí a dica, né? E aí vamos avançando então. Então a gente já chega com a imagem de uma galáxia aí no centro da tela, mostrando toda a harmonia, toda a perfeição no cosmos. Isso é a perfeição. Uhum. E Isso aí, é uma ação divina acontecendo o tempo inteiro. sim, algo regula isso tudo para que haja harmonia e aconteça tudo com perfeição, né? Tudo que se move tem uma função, tudo obedece um ritmo, um equilíbrio que o ser humano seria incapaz de fazer. Uhum. Isso tudo por si só já reflete a perfeição divina. E aí entra a questão, onde a gente pode reconhecer essa perfeição divina e como a gente pode fazer parte dela? E a resposta é que isso se dá através das leis cósmicas, como a gente acabou de ouvir também Ramatiz falando, né? Existe uma lei que rege o todo, né? A questão é que dessas leis cósmicas a gente tem que seguir adiante de acordo com elas, porque sem as leis não existe nem equilíbrio nem evolução no universo. O equilíbrio e evolução do universo estão diretamente atrelados a essas leis cósmicas. Então, se a gente rompe com esse equilíbrio e com essa evolução, a gente rompe com as leis e, consequentemente, com a perfeição divina. Então, olha como está tudo ligado, né? O equilíbrio é a harmonia, é aquele espaço saudável onde tudo se encaixa. Sim. Para que haja evolução, né? Sim. E a evolução é um processo que continua eternamente, não há estacionamento. A evolução vai acontecer sem perder o equilíbrio. Eu lembrei agora daquela frase de Einstein, quando ele fala que viver é como andar de bicicleta. Para seguir adiante, a gente precisa manter-se em movimento e equilíbrio. Equilíbrio, é verdade. Né? Pois é. Agora, a gente pensa sempre que isso se dá através, como Ramatiz colocou, né, que nós somos parte do todo, então a gente precisa desse todo também. Mas se a gente fala de perfeição divina, a gente foca sempre na primeira figura dessa equação, que é justamente o quê? O Criador. Na outra ponta, nós temos a criação. E a gente sempre pensa no Criador regendo essa criação, né? Só que a criação também se liga ao Criador.
Existe um ciclo aí. Essa ligação não é interrompida quando chega na criação. A gente, de nossa parte, tem que fazer o que nos cabe também para voltar ao Criador. O ser humano, ele não louva, né? Mesmo com todos os recursos, ele não reconhece esse Criador. Sim. Mesmo ele passando por todo esse processo que demonstra que ele é filho. Sim. A gente quer muito, principalmente quando está em problemas, a gente reconhece rapidinho que é filho de Deus, né? Mas quando a vida tá boa, a gente raramente lembra de agradecer também. É aquela música, quanto mais eu multiplico, diminui meu amor. Nossa, que triste, mas é verdade. Uhum. E a gente entende esse multiplicar, ou seja, vencer na vida, como algo puramente material. Material. Né? É verdade, Anderson, é verdade. Muitas vezes a gente carece do material, mas avançou tanto em espírito que só vai conseguir entender esse salto quando chegar do lado de lá, mas a gente ainda não entendeu, não conseguiu botar em peso, em balanço, porque não faz parte da nossa esfera material mesmo, né? E aí, gente, a gente está passando por uma transição e agora, cada vez mais próximo, mais forte, a gente vê realmente isso. Sim. E olha, até então, até a chegada dessa transição, dessa hora, a estratégia do mal era atacar os postulados do bem. Uhum. O bem que era pregado, que é pregado nas religiões, você tem que fazer a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão. Sim. E qual o papel daquelas forças contrárias, daqueles corações endurecidos, né? Era dizer o contrário, que você não deveria ser benevolente, que você deveria ser esperto, que bondade é tolice, bondade é para os fracos, para os tolos, os fortes é que são espertos, o egoísta é aquele que se dá bem, tem que levar vantagem. Tanto é que a gente tem até essa frase, né? Vou deixar de ser bonzinho. Olha, isso é terrível, mas sim. A gente não fala, fala isso? Eu fala vou deixar demais. de ser bonzinho, eu sou bonzinho, ele não me dá valor. E aí também entra uma questão, né, que a gente confunde ser bom com ser bobo. A gente tem que deixar de ser bobo, mas a gente não pode deixar de ser bom. Ser bom, né? E a força contrária, ela diz que você tem que levar vantagem em tudo. Uhum. Ela diz o seguinte, que quem chega primeiro bebe água mais limpa. Né? A gente nem pensa na sede do outro. Que a gente não deve levar desaforo para casa. Eu aprendi isso quando era pequena. Você não leva desaforo para casa, você resolve o teu desaforo, o teu problema lá, resolve na hora. Agora, parando para pensar nisso, olha como é triste a gente encarar essa frase quando é criança, de não levar desaforo para casa, porque às vezes a criança não tem condição de sozinha se ajudar e resolver aquela situação. Então, se ela não pode levar aquilo para casa, ela simplesmente não conta em casa o que viveu na escola. Não é que ela não pode tenha... levar para casa, ela leva para onde? Pois é, ela leva para dentro dela. Isso eu posso... Ela guarda. Isso eu posso dizer com propriedade, porque era o que eu fazia. Então, se eu não conseguia resolver na escola, eu simplesmente guardava. E é trauma para resolver em anos, né? Coisa que para criança, ela está simplesmente cumprindo aquilo que foi ensinado a ela. Eu não tô aqui, gente, eu não estou dizendo que os pais são culpados nem nada do tipo, mas assim, para a gente entender que o universo da criança é diferente do nosso adulto. Ela passa por coisas que a gente talvez já tenha esquecido que passou antes, mas não significa que os problemas dela sejam menores. Ela também tem que se desenvolver
ali em caráter, ela também tem que alcançar uma perfeição, aproveitando o Isso tema de hoje, né? é verdade, ela vai se aprimorando, ela está Sim, numa caminhada, né? mas, tal qual a gente, ela precisa de apoio. E a gente tem que oferecer esse apoio para ela, porque senão ela não vai saber o que fazer. Como muitas vezes a gente não sabe também, né? Então, até então, a estratégia do mal era essa, era Uhum, bem definida, o bem contra o mal, sim, né? A peleja do diabo contra o dono do céu. sim. E Beleza. mostrando que quem é bom, na verdade, não está com nada porque o mundo é dos espertos, né? Só que, nesse momento atual dessa transição planetária, a investida tem sido mais inteligente e mais radical. Tá mais pesado mesmo. Está mais pesado. O discurso do mal, nos tempos atuais, é mais sutil, Uhum, é mais desestruturador. O discurso do mal hoje é: não existe verdade, não existe referência. Viu como a mudança é grande? sim. Ela dá um pouco mais de corda. Não se diz mais que você não deve ser bom. O que se diz é: a bondade é um conceito que varia de criatura para criatura. Olha que Perdeu terrível. a referência, É, né? O que você tem que construir é o seu conceito de bondade. E aí, qual é o nosso conceito de bondade? A gente coloca aquela verdade e acha que aquela verdade é tudo e acabou. sim. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro, né? Aí já quebra tudo. Mas isso, e aí é puro egoísmo. Sim, Ah, eu já sou bom o suficiente, não preciso aprender mais nada, né? Não existe verdade, cada um tem a sua. Não existe um parâmetro de conduta. Cada pessoa deve viver como ela quiser, sem nenhuma imposição, sem nenhuma regra, sem nenhuma disciplina. E aí a gente está vendo nossos jovens, sim. nada que possa nublar a sua individualidade. Não se pode contestar. Se eu achar que o meu coleguinha não está valendo, o que vale é o que eu estou dizendo, né? Esse discurso tem sido responsável pela ruína de muitas consciências, de muitos lares, de muitas famílias, de instituições, de comunidades. Sim, ele desequilibra o processo. Já que a gente É, está mostrando aí no slide a importância do equilíbrio e da evolução, né? Ele. é um processo passo a passo. Uhum, Então, o primeiro passo desse processo é o materialismo. Ele tira Deus do centro e coloca o ser humano. Você é a pessoa mais importante do mundo. problema esse que Kardec já colocou na codificação, através dos espíritos, é claro, 150, 160 anos atrás. Então, olha como isso já era presente na época e hoje, então, está muito mais ainda, né? O referencial não é mais Deus. Não. O homem é a medida de todas as coisas. Agora o discurso é mais radical. Não é o homem a medida de todas as coisas. O discurso não há medida. É infinito. Faça o que você quiser. Está valendo. A gente rompe a ligação com o Criador no processo. E daí? Como ser perfeito se eu não tenho mais nenhum referencial? Porque aqui o nosso referencial na Terra, quem é? O mais perfeito que teve aqui? Jesus. Pois é. Então é o ensinamento deles que nós seguimos. E aí o mal chega e fala: não, deixa para lá. O que você acha que é verdade? Ah, é isso? Tá aí, tá valendo. Porque geralmente a Olha, gente fala. sim, e olha como é mais cruel ainda, porque tem muitos que não encaram sequer a existência do mestre como sendo real
e colocam ele como uma figura que foi criada para controlar o homem só. Sendo que Jesus falava sobre amor, sobre perdão, sobre caridade, sobre chegar à perfeição através de nossos próprios atos, ou seja, ele distribuía tudo que existe de bom no mundo. Então, a mente humana não é capaz de conceber alguém assim. Mas a gente, humanidade, né, ainda coloca Jesus como sendo aquele que, na verdade, não quis que o homem evoluísse, quis que ele fosse controlado. Olha como isso é contrário a tudo que Jesus viveu e pregou, né? Porque Sim. ele próprio não se deixava controlar pelo homem, já que ele falava a verdade que incomodava muitas pessoas, né? Perdeu-se a referência. Sim, a referência se perdeu. Mas, no slide a seguir, a gente vai entender o que acontece quando a gente se perde nesse caminho. E aí, de cara, a gente já vê o quê? Uma folha ressequida, murcha, que não tem mais vida nesse galho aí. Mas como a gente pode entender isso? A que ponto chegamos? Olha como tem a ver com o que a Márcia estava falando ainda agora. A criatura está integrada com o Criador? Nesse momento que a gente está vivendo, esse laço parece ter sido rompido, né? E como isso se apresenta? Em desobediência e em desequilíbrio. A gente simplesmente não segue adiante. Porque perdeu o referencial ou porque não quer assumir. A gente não quer assumir os BO, sabe? a gente quer fazer, mas não quer assumir o BO, é isso. É verdade, é. E qual a consequência disso? Porque tem que ter uma consequência. A gente tem que ser responsável pelos nossos atos, mas se a gente não quer se responsabilizar, entra um probleminha aí. A consequência é dor. Vai doer. A gente sabe aquilo que a gente volta e meia fala sobre a doutrina espírita, que muitas vezes a pessoa chega ao espiritismo ou pelo amor da mensagem ou pela dor da vida. Quando a vida dói, a gente busca Deus. Muitas vezes através do espiritismo, mas claro, isso serve para outras religiões também. Mas olha como a dor serve como gatilho para que a gente entenda a nossa ligação com o Criador. Né? É. E aí a gente fala, né? Ai, meu Deus, eu não sei o que eu vim fazer aqui na Terra. É. Deveria saber. Sim. Né? Eu não sei que mal eu fiz a Deus nada. A Deus a gente não tem como fazer mal. A questão é que a gente faz mal para as pessoas. E eu acho engraçado quando o Raul Teixeira fala sobre isso, né? Ele fala assim: quando alguém bate com a cabeça na parede, ele não está fazendo nenhum mal à parede. É, muito bem colocado. É mais ou menos quando a gente começa a errar, a desobediência que gera o desequilíbrio. Sim, é isso. É justamente romper esse laço de integração entre criador e criação, né? Como a gente colocou no slide passado. É. Mas, seguindo adiante nessa dor, a dor pode trazer para a gente o conhecimento. O conhecimento no sentido de tentar entender o que está acontecendo, tentar entender esse propósito, por que doeu, o que eu estou fazendo de errado que está causando dor. E aí, se a gente consegue conhecer e entender e colocar em prática, a gente chega à obediência. A obediência de quê? Daquelas leis cósmicas, como o Ramatiz colocou para a gente, como sendo necessárias para regular o nosso viver. Lembrando que, como ele muito bem pontuou, o nosso corpo saudável também segue uma perfeição. Então, se a gente interrompe essa saúde por algum motivo, a gente também
sente a dor, né? Olha como, numa escala menor, a gente reflete isso também. E aí a gente tem que ser responsável pela nossa vivência, por regrar a nossa vida com questões saudáveis, ou seja, através do entendimento, a gente segue uma obediência também. Então, é isso que ele está falando, essa obediência de entender as leis e começar a segui-las, né? E se a gente segue, é claro, a gente se equilibra. E se a gente se equilibra, a gente começa a transformar a dor em evolução. Então não é a dor simplesmente pela dor, é por tudo o que ela pode trazer para a gente quando a gente entende, segue e se põe em equilíbrio. É aprender com ela, né? O Isso aí. conhecimento. Por que que eu estou passando por isso? Será por quê? Será o que eu fiz? Será o que eu deixei de fazer? Sim. Porque, olha, eu não faço maldade, mas o bem também não faz. E aí, que é um spoilerzinho, Kardec deixou claro, não lembro exatamente agora em que pergunta do Livro dos Espíritos, mas ele deixou bem escrito lá a resposta que os espíritos deram a respeito disso, que a gente é responsável pelo mal que faz, pelo mal que pode acontecer através do que a gente não faz e pelo bem que deixa de fazer. É. Então, a Não gente é é só isso. Pois é, não é simplesmente o nosso erro, é também o que pode acontecer por conta da nossa omissão, né? É. A gente Não também tem que existe, responder. Deus, não existe o mais ou menos. Não. Eu não faço mal, mas também não faz o bem. Então faz o mal. Sinto Entendeu? dizer, Deus, uhum, Jesus foi muito claro é, nessa sim. posição, né? A gente sempre acha, assim, é bom a gente tomar cuidado porque se fala muito em polaridade, né? Em polarizar um lado, ou é uma coisa ou é outra. Só que nesse caso de mal e bem, a gente não tem como dizer que o bem só para mim é bem. Porque se ele prejudica outra pessoa, ele é mal. Então não tem como fugir disso. Se é bom para todo mundo. Se é bom só para um, não é bom. Se é bom só para um grupo de pessoas, também não é bom. Não Então, é a gente tem que entender que, nesse caso, ou é bem, ou é bom, ou não é. Não existe meio termo. Né? É triste, é, mas é verdade. tem gente que tem aqueles argumentos, aquelas falas, né? Desse meio termo, né? Eu Uhum. gosto muito do espiritismo, eu sou simpatizante. É o Raul que fala isso, né? Minha mãe era, meu avô era, mas eu não sou nem lá nem cá. Sim. Olha, e é cada vez mais comum ver pessoas assim. Nossa, meus pais são espíritas, mas eu não conheço nada da doutrina. Eu fico, gente, olha a oportunidade que a pessoa teve de aprender desde cedo tudo Desde isso. cedo. Uhum. Ainda tem gente que fala bem assim: você é daquela mesa branca? Pode ser uma mesa de toalha estampada também, gente, não tem problema não. Também pode, não tem problema. A gente usa algo na mesa, né? É. Não, eu gosto muito. A minha avó recebia santo. É mais ou menos assim, né? Uhum. Ela mesma não está nem lá nem cá. Tem muita gente desse jeito. E aí, Jesus tem uma fala para isso. Ele chama raça de víboras, até quando vos suportareis? Ai, Isso é é, muito forte. é. E é muito verdadeiro também, né? É. Porque a víbora
ela é mimética, ela está adequada ao ambiente em que ela está. Uhum. Tem muita gente assim. Se está no meio de espíritas, chama até de irmão. Mas se estiver no meio de gente pornográfica, ela às vezes é tão igual ou até mais do que Sim. aquela. Elas vai se adequando ao meio. É isso que Jesus quis falar. É. Assim, Porque trazendo para a linguagem de hoje, Jesus mandou uma coisa meio do tipo: meu Deus do céu, eu estou cercado de falciane. Até quando eu vou ficar aqui? Pois é, porque tem gente que é assim, e quando você conhece, quando eu estou com uma pessoa que fala assim, olha, eu não sou Vasco, eu já não vou tocar no assunto do Vasco. Eu não sou espírita. Ok, não vamos conversar sobre isso. Vamos conversar outras amenidades. Eu não suporto. A pessoa é bem clara no que ela está dizendo. Agora, quando não é, ela participa do que você está falando para depois pegar alguma coisa errada ali e espalhar. Diabolos. Porque o diabo é aquele que espalha. O que não ajunta, espalha. Uhum. O que não está contigo, está contra. Sim. É o que eu falei ainda há pouquinho, né? De que se o bem é só para mim, ele não é bem, né? É. Pois é. Mas é muito forte pensar isso. E o Sede Perfeitos, embora seja uma, um pedido, né? Um aconselhamento que Jesus colocou para que a gente se aperfeiçoe, a gente pode encarar isso como: ah, mas é muito difícil, eu nunca vou conseguir, ou como um incentivo para que eu seja o melhor que eu posso ser para mim e para todo mundo que está em volta. Porque foi nesse sentido que ele colocou esse ser de perfeitos. Vale até pensar agora também um paralelo que me ocorreu, que a gente usa na cromo de número 1, na evangelioterapia número 1, que é a do Criador e a criatura. Você vê como tem a ver com evolução também. Que Jesus coloca ser de perfeitos como perfeito é o vosso Pai que tá no céu, certo? E aí eu volto lá na máxima da nossa cromo 1, que diz: não está escrito, sois deuses? É. Então, olha como ele dá a deixa aí pra gente. Vocês são capazes. E a gente não pode pegar os ensinamentos de Jesus isolados e dizer isso é isso, isso é aquilo. Porque tudo o que ele disse estava interligado. Tanto é que a gente acha trechos do ensinamento dele que se interligam com outros e a gente está falando sobre evolução, mas cai lá no Criador e a criatura. Então, olha como está tudo interligado. Né? Olha como não há outro referencial. Não. Não Não tem há. como. É o que ele disse. Uhum. É o que ele colocou. Sim. Né? E claro que isso não quer dizer que o único caminho para a perfeição humana passa pelos ensinamentos de Jesus. E por que eu estou colocando isso? Porque muita gente não acredita, como a gente ainda falou ainda há pouco, mas tem muito ateu que é melhor do que quem se diz cristão. É muito importante deixar isso claro, porque o que torna a gente melhor não é simplesmente o que a gente segue ou o que a gente fala, é o que a gente faz. É a conduta. É a conduta. Então tem muita gente dando banho na gente nisso. Né? Essa E eles não evolução estão dentro de nenhuma religião. não. É simplesmente do coração para fora. Então já está tão internalizado que esse percurso religioso de se religar ao Criador já está ali dentro. A pessoa já age, já faz, ainda que ela nem perceba, ainda que ela nem saiba, mas já está internalizado e ela simplesmente faz. E a gente ainda precisa desse percurso, desse trajeto de sempre lembrar e relembrar para poder seguir adiante. Né? Olha como o nosso trabalho é muito mais penoso até,
Na verdade, gente, o importante desse caminho, o importante dessa evolução, não é nem a chegada, é o caminho. É o processo. Uhum, É o isso aí. processo, a importância está no processo. Uhum. Então, é o caminhar olhando, é trabalhando. A gente tem uma mensagem aí de Emmanuel, não tem? Temos nosso querido Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. É o Também, Mateuzinho. Elisinho, capítulo 5, versículo 48, bem lá no meio do Sermão da Montanha. Curiosamente, olha, essas coincidências, entre aspas, né? É justamente o trecho do Evangelho que eu tenho lido no meu Evangelho no Lar. Então fica aí a dica também, façam o Evangelho no Lar. Olha, essa mensagem se chama Perfeição e Aperfeiçoamento. Mas deixa eu voltar um pouquinho também, que tem uma frase tão boa na mensagem anterior, que é ante o apelo do Cristo. Essa mensagem é maravilhosa, mas tem um pedacinho dela, quase no final já, que é tão perfeito, com perdão do trocadilho, que diz assim, ó, desperta e faze algo que te impulsione para a frente na estrada de elevação. Não te detenhas. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Pede simplesmente sejas sempre melhor para aqueles que te cruzem os passos. Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclareça e melhore. Ainda agora e aqui mesmo, enquanto relemos o convite do podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não nos possam compreender e, através da oração, começar a obra de nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Ele ainda dá lindo, porque ele ainda deixa assim, se você não pode fazer nada de material, você sempre pode ofertar uma oração, né? É verdade. Isso é o mínimo que a gente pode fazer e está ao alcance de todo mundo. Ah, mas eu não sei orar. Você chegar, parar por um minutinho que seja, pensar com carinho em alguém, já é uma oração. Desejar aquela pessoa bem, desejar que essas pessoas que estejam em volta, quem você quiser colocar na oração, que elas tenham um sorriso naquele dia, já é uma oração. Então, é nesse sentido que ele colocou. E o bem que a gente pode fazer está disponível para todo mundo através da oração, simples assim. São os pequenos gestos que dão o primeiro passo. E aí, nessa mensagem seguinte, perfeição e aperfeiçoamento, ele coloca assim: disse Jesus, sede perfeitos como o Pai Celestial. Isso não quer dizer que já estejamos habilitados para a glória divina. Ou seja, a gente não tem como alcançar a perfeição de uma hora para outra, simplesmente por se assumir à vontade. Mas sim que em matéria de aperfeiçoamento é indispensável tenhamos todos a coragem de começar. Então, é querer fazer, é querer se aperfeiçoar. Se a gente simplesmente diz, eu não vou conseguir, a gente nem tentou. É verdade. Né? Então, é esse tipo de trabalho, de atitude que ele está aconselhando a gente. Porque é um processo. É linda essa mensagem, né? Sim. Lá em cima, nossa, é uma lição que ele dá. Essa do perfeição e aperfeiçoamento? É Uhum. muito bonita. O começo dela. Se você reparar, ele também se coloca. Também. Todos estamos ainda muito longe da perfeição. Você vê que ele coloca ele mesmo ali também, né? Também. Sim. Todos estamos ainda muito longe da perfeição. Contudo,
ninguém vive fora do constante aperfeiçoamento. Ninguém consegue se impedir de sempre crescer, evoluir e se aperfeiçoar. Né? Aceita, pois, em Jesus o mestre que te aprimora e aproveita a bênção do tempo, mobilizando sentimento e raciocínio, atenção e boa vontade, para que te faças melhor cada dia. Olha o que a Márcia falou aí. Se a gente simplesmente entender e aceitar o que Jesus trouxe para a gente de mensagem, de ensinamento, a gente tem como dar um salto gigantesco daí em diante. Resta a gente querer ou não. Bota o outro parágrafo também, é legal. Não podes... Não podes hoje ostentar a coroa da santidade, mas conseguirás estender, sem entraves, em teu benefício, os recursos da gentileza. Olha que bonito. A gente não tem como ser puramente bom de uma hora para outra, mas a gente sempre pode ser gentil. Se né? controle. É muito boa. Essa mensagem foi publicada na revista O Reformador de agosto de 1958, na página 177, para quem quiser procurar. A gente sempre deixa, não sei se vocês repararam, mas como nosso trabalho aqui também é de mediar esse estudo, como a gente estuda para a gente tenta passar para vocês da melhor forma possível, a gente sempre tenta deixar nos comentários as referências de tudo que a gente estudou e trouxe em cada evangelioterapia, a cada quarta-feira que estamos aqui. Então dá uma olhada nos comentários também, se não está lá para você buscar, para você achar essa fonte de estudo que a gente teve ali, porque também é um processo de querer aprender. Como dizia um ex-palestrante da nossa casa, que está do outro lado, certamente continua fazendo esse trabalho do lado de lá, não acredita no que a gente fala, não. Desconfia. Vai por conta própria ver se é isso mesmo. Né? Porque esse processo de buscar é o que desperta dentro da gente também a vontade de aprender. Né? É isso aí. E mais alguma coisa, Anderson, quanto ao estudo? Fica a dica aí para buscar as pequenas formas de se aperfeiçoar no dia a dia. O que eu posso fazer hoje que é melhor do que eu fiz ontem? E aí entra aquele conselho de Santo Agostinho de como a gente pode sempre garantir que está melhorando, que é ao dia parar e pensar o que hoje eu fiz que posso melhorar amanhã, o que hoje eu fiz que foi melhor do que ontem. Então, é sempre um processo de aprendizado, um passo de cada vez. Mas, como disse lá a máxima de Einstein, sempre em movimento, para a gente se manter em equilíbrio. Né? E outra coisa, seja gentil. Isso foi para mim. Seja gentil. Aliás, a respeito dessa frase, tem aí o Dever de Casa, o filme da Cinderela da Disney, e dessa versão que eles fizeram com atores reais, que foi de 2015, se não me falha a memória, em que a grande lição do filme é tenha coragem e seja gentil. Então, de certa forma, ela está colocando ali, ter coragem. O que é ter coragem? É confiar, é ter fé. E seja gentil. Seja caridoso. Seja bondoso. Então, tá aí o grande ensinamento do filme. Olha como a gente pode achar essas lições no nosso dia a dia. Ainda que você esteja com toda a razão e o outro não, nada te impede de ser gentil. A gente sempre pode agir da melhor forma possível. Né? E é isso. É fácil? Não tanto. Mas também não é complicado. A gente é que complica. É verdade. Né? Gente, fiquem com Deus, tá? Obrigada por participar desse estudo. Não esquece de dar o like, não esqueça de compartilhar. Muito obrigada, viu, gente?
Até semana que vem, se Deus quiser. Ou até sábado, na palestra, né? Sim. Tchau. Tchau, gente.